Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Empreenda Santa Catarina. E olha, hoje o programa é muito especial, hein? Porque a gente quer conversar com você que é empreendedor e que, claro, tem o desejo, né, de fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais, se desenvolva, consiga contribuir também muito mais, né, para a sua região, para o seu bairro, para a sua cidade e para todo o estado de Santa Catarina também. Por isso a gente sabe que você deve estar também buscando, né, está em busca de alguma linha de crédito, de um financiamento, para você poder comprar uma máquina, para você poder ter um capital de giro maior, para você realmente desenvolver melhor a sua empresa, o seu pequeno negócio. Então fica por aí, porque o nosso Empreenda Santa Catarina vai trazer aqui representantes das 3 maiores instituições financeiras, eles que são conselheiros do Sebrae também, tanto do BRDE, do Banco do Brasil e também do Badesc. Então você não perde, hein? A gente vai entender no programa de hoje o que essas 3 instituições têm a oferecer para você, empreendedor. O Empreenda Santa Catarina está só começando. E a gente já está trazendo aqui o nosso primeiro convidado, ele que é o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, aqui de Santa Catarina, João Paulo Kleinobing. Tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor está? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso Empreenda Santa Catarina. Obrigado, prazer poder estar aqui conversando sobre o que o BRDE pode fazer pelo empreendedor de Santa Catarina. É verdade. Tenho certeza que os empreendedores em casa estão querendo saber muito. Pode sentar, fica à vontade. Vamos conversar aqui um pouquinho. Porque eu estava vendo... Bom, o BRDE existe desde 1961, né? Quer dizer, ele foi criado justamente com esse objetivo de fazer os pequenos negócios prosperarem e a região sul prosperar cada vez mais, é isso? Exato. O BRDE foi criado em 61, num esforço liderado pelo governador de Santa Catarina na época, Celso Ramos. Num grande esforço, ele não foi um ato isolado, foi um grande esforço de modernização da economia de Santa Catarina, que criou junto o BESC, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UDESC, a Companhia de Eletrificação Rural de Santa Catarina, a Celesc assumiu o papel de prestação de serviço de energia. Então, foi um momento fundamental da nossa história econômica, onde Santa Catarina deu um grande salto, né, do ponto de vista da sua economia. E o BRDE era o agente de crédito da região sul. Na época, o governador entendeu que não havia como criar um banco de desenvolvimento apenas para o Estado, e aí criou-se, então, com o apoio do governador Ney Braga, no Paraná, do governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, foi criado, então, o BRDE. E esse é o nosso DNA, né? O DNA do empreender, do apoiar, do inovar, e é o que a gente vem fazendo aí ao longo desses últimos 62 anos. Que maravilha. Agora, uma questão, quando a gente fala de empreendedorismo, Santa Catarina a gente sabe que é um estado bastante diferenciado, né? Tem uma diversidade muito grande de empreendimentos, de empreendedores, né? De características também. O que vocês mais identificam, por exemplo, no cidadão catarinense, no empreendedor catarinense, para que vocês possam olhar e dizer assim, não, aquele lá tem realmente condições para desenvolver um bom negócio? Eu acho que empreender, né, a origem da palavra empreender é colocar o futuro dentro das suas mãos, né? Você tomar conta, na verdade, do seu próprio destino. E acho que essa é a grande característica do catarinense, né? Alguém que sempre construiu o próprio destino, construiu o próprio futuro, sempre teve coragem, e coragem não é irresponsabilidade, né? Coragem Sim. É você poder agir com determinação, mas também sabendo aquilo que está fazendo. E o que a gente observa justamente é isso, né? É justamente essa... você conhecer o teu negócio, saber exatamente aquilo que você busca fazer. Naturalmente, ter números sólidos, né? Não apenas no presente, mas que o teu plano de negócio realmente faça sentido. E é isso que a gente identifica e é com base nisso que a gente apoia os negócios. E tu pega, por exemplo, a inadimplência hoje do banco como um todo, nos estados, ela é muito baixa, mas em Santa Catarina em especial, a gente tem a inadimplência mais baixa dos nossos 3 estados. Ela hoje, a inadimplência acima de 90 dias, ela está em torno de 0,5% apenas. Uhum. Então, isso dá uma demonstração, né, da qualidade do empreendedor de Santa Catarina. Agora, dentro até do próprio site do BRDE, a gente já encontra ali várias linhas de financiamento, né? Para o microempreendedor mesmo, para aquele que está começando ou para aquele que já começou, mas ainda precisa daquela ajuda extra, né, para poder desenvolver ainda mais o negócio. Que tipo de linha que vocês oferecem? Bom, primeiro, a gente
especialmente para micro e pequenos empreendedores, a gente opera em parceria com as cooperativas de crédito que atuam aqui na região como um todo, mas especialmente aqui em Santa Catarina. Certo. A gente acabaram atuando diretamente com o empreendedor, né, em geral operações abaixo de R$1 milhão. A gente faz através da nossa rede de cooperativas, que é a forma que a gente tem de poder estar nos 295 municípios do estado. Né? Nós somos um banco que a gente não tem agência de porta aberta, então a gente, através da rede de cooperativas, a gente faz o nosso recurso chegar lá e é o que a gente no momento opera, e opera com grande sucesso. Né? Então hoje a gente já tem um volume financeiro não tão representativo, né? um bom volume financeiro com micro e pequenas empresas, mas naturalmente o número de contratos que a gente faz através dessa grande rede é o maior volume de contratos que a gente desenvolve. Foi assim que a gente operou o SC Mais Renda durante a pandemia, e através dessa rede de cooperativas que a gente vai operar o Pronamp emergencial, por exemplo, né, que é hoje a determinação do governador Jorginho Melo de atender as pequenas empresas, microempresas que foram atingidas pelas cheias agora aqui de Santa Catarina. Hoje a gente está aqui gravando, está aqui conversando sobre forte chuva, infelizmente. Então a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. A medida provisória deve ser assinada nos próximos dias, criando o programa. E tanto nós, BRDE, quanto o BADESC, né, os dois braços financeiros aí do governo do estado, vamos operar esse recurso em parceria com a rede de cooperativas, fazendo com que o recurso possa chegar na ponta. Então, é uma linha que vai ter até R$150 mil, especificamente para capital de giro, para poder apoiar quem agora passou. E atingido pela enchente, não é só quem teve água dentro do seu negócio, né? Mas quem, mesmo que estava lá em Taió, por exemplo, né? Que foi a cidade que foi mais atingida agora nesse evento agora de outubro, ele estava mais em cima do morro e tal, mas a água pode não ter chego lá, mas ele ficou 2, 3 semanas sem vender, o cliente não passou, ele não conseguiu trabalhar. Então a ideia é poder oferecer recurso. Nós estivemos recentemente no BNDES buscando também recurso nesse sentido. E a gente opera, além disso, né, além desse que é um programa fundamental para o que nós estamos vivendo, a gente opera com várias linhas, muito ou com base em recurso do BNDES, da FINEP, né, para inovação, e também com recursos internacionais, como o da CAF, por exemplo, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Então, há várias linhas para várias características, né? Desde o pequeno agricultor, desde o apoio à mulher empreendedora, desde o apoio à inovação propriamente dito, recursos para capital de giro, recursos para investimento. E nós estamos trabalhando hoje no banco em alguns programas específicos, com algumas metas específicas. Por exemplo, um deles agora está sendo construído agora com a Federação das Indústrias, foi uma provocação que a Fiesc fez, de uma linha específica para modernização e melhoria da eficiência energética da indústria catarinense, por exemplo. Tá? É um recurso que vai envolver troca de motores elétricos. Né? Um motor elétrico na indústria do Brasil ele tem em média de 18 anos. Na Alemanha ele tem 5 anos. Então, isso dá uma diferença muito grande do ponto de vista de eficiência. Então, a ideia é permitir que a indústria possa trocar os seus motores, fazer modernização do ponto de vista de automação, enfim, utilizando recurso nosso e recurso da FINEP, que é um recurso hoje bastante atrativo do ponto de vista de custo. Agora, vamos para o pessoal de casa poder entender bem direitinho todas as linhas de financiamento, né, nesse espaço que a gente está tendo aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Meu Microcrédito, que, na verdade, é um acesso a crédito até para microempreendedores informais ou formais. Exato. Né? Esse recurso ele é feito, como eu disse, através das cooperativas de crédito e também através... A gente está aumentando a nossa parceria com as OCIPs de microcrédito de Santa Catarina. As OCIPs também, tá? Certo. Santa Catarina tem seguramente o melhor modelo, né, de OCIPs e microcrédito hoje do Brasil. Acho que são 13 ou 14 que operam em Santa Catarina, que é um terço praticamente do que existe hoje no Brasil em termos de OCIP de microcrédito. Então, você, na verdade, você muitas vezes não nos procura diretamente, você procura através da cooperativa e a gente oferece o recurso. Esse é o recurso que ele é muito para capital de giro, né, para valores menores, para apoiar realmente o microempreendedor, independente da sua formalização. Né? Linhas como a da FINEP, por exemplo, elas já exigem um pouco mais de formalização, né, para pequenos negócios, mas hoje a linha da FINEP é uma linha que ela é indexada em TR, né, e não em Selic.
Então, ela tem um custo, na verdade, para o empreendedor bastante interessante, que eventualmente pode ficar aí custando metade até do que a Selic fica, que a Selic é o juro, mesmo com a queda, né, ainda é o juro padrão aí do mercado financeiro. Aquele, por exemplo, empreendedor que ainda é informal, ele pode pegar até quanto, mais ou menos, nesse meu microcrédito? Isso varia muito da característica do negócio que ele tem. A nossa operação média de microcrédito ela fica em torno aí de 50 mil reais. Isso tem um pouco também, como a gente faz em parceria ou com as OCIPs ou com as cooperativas, parte dessa definição é dado por eles e não apenas por nós. A gente provê recurso, mas eles é que fazem a gestão e enquadram isso dentro das suas características de financiamento. Agora, outra questão interessante também é o BRDE Labs. Exato. Né, que é uma parceria junto com a CAT, a Associação Catarinense aqui das Empresas, né, de Tecnologia, para justamente apoiar, desenvolver até 100 startups, é isso? Exato. O BRDE Labs é um recurso não reembolsável do BRDE, ou seja, não é recurso de financiamento. Certo. É um recurso, é uma parceria nossa com a CAT, nós investimos aí de 800 mil a R$1 milhão por ano nessa operação. E o objetivo dela é fazer a aceleração, no caso deste ano, foi a aceleração comercial de startups. Então, elas são selecionadas no processo de seleção, que conta com a nossa participação, com a participação da CAT. São selecionados 100 empresas, foram selecionadas 100 empresas agora em 2023. A gente tem uma meta para 2024 de ampliar isso para 150 empresas que seriam apoiadas. E elas recebem mentoria, elas recebem treinamento, elas participam de workshops para poder melhorar o seu negócio, né? Participam de um grande esforço de networking e recebem aceleração comercial, ou seja, elas precisam ganhar tração comercial, então a gente ajuda através de formação, de conhecimento, a dar tração comercial para essas empresas. Então, elas já estão no nível, né, na escala da inovação, na escada da inovação, elas já estão aí no segundo, no terceiro nível. Mas para o ano que vem, para 2024, nós estamos ampliando o Labs aqui em Santa Catarina para olhar para empresas que estão ainda no estágio ainda mais inicial. Tá? Para empresas que ainda não tiveram o seu modelo comercial ainda validado, que vão receber o apoio nesse sentido. Aí sim, de apoio talvez de fundos de investimento, como preparar o seu plano de negócio para receber um aporte inicial de um fundo, um anjo ou de um fundo de investimento de estágios iniciais do ponto de vista de empreendedorismo. Então, o Labs vai ganhar também essa etapa. Porque nós estamos fazendo uma parceria, né, com os Centros de Inovação de Santa Catarina. Isso é um grande ativo que o Estado tem, são 14 centros de inovação no Estado e que nós precisamos trabalhar, nós queremos trabalhar com ele até para poder fazer com que esse recurso possa atingir todo o Estado. Né? A gente hoje tem uma concentração, inclusive das empresas que participam no Labs, uma concentração muito forte na grande. Florianópolis é natural, Florianópolis tem um ecossistema de inovação bastante ativo, já consolidado também, consolidado. Né? Mas os centros de inovação que foram criados em todas as regiões do Estado, eles têm justamente como objetivo fomentar essa inovação em outras áreas, em áreas onde você, por não ter este ecossistema tão consolidado como é o da Grande Florianópolis, as empresas têm mais dificuldade. Mas lá também há empreendedores, lá também há boas ideias que precisam ser apoiadas. Então, a ideia com isso é a gente poder também fazer esse apoio chegar em outras regiões, apoiar os centros de inovação naquilo que eles precisam, no papel que eles têm a cumprir no fomento da inovação aqui em Santa Catarina. E nós também vamos dobrar a nossa participação. O BRDE participa aí de vários fundos de investimento né, aqui no Estado, né, desde os fundos nacionais, como é o caso do Criatec 3, agora do Criatec 4 do BNDES. A gente tem algumas parcerias com alguns fundos administrados aqui localmente. E o que nós vamos fazer é dobrar, na verdade, a nossa participação nos próximos anos em fundos de investimento, olhando inclusive para cheques menores, né? Ou seja, como eu estava falando, nesse trabalho com o Labs, né? De poder identificar empresas que podem ser apoiadas com valores menores, chamar gestores de fundos de capital de risco e de fundos de investimento e participação em startups que possam contribuir com esse trabalho, olhando naturalmente
para a região sul como um todo. Santa Catarina tem um volume bastante expressivo com relação a isso. E, inclusive, olhar para os novos desafios que a gente tem com relação ao futuro. O BRDE está se preparando, vai assinar o compromisso de ser carbono zero, net zero, ou seja, carbono até 2050, que é um grande esforço que o sistema financeiro tem feito nesse sentido. E para isso a gente quer também apoiar, por exemplo, startups que possam apoiar a descarbonização da agricultura, por exemplo, que é uma ação importante. Hoje a agricultura representa 37% da nossa carteira, mas é metade das nossas emissões financiadas. Santa Catarina, de novo, até pela característica da pequena e da média propriedade. A propriedade média em Santa Catarina aí tem na faixa de 15 a 17 hectares. Tem um potencial muito grande para desenvolver agricultura com baixa intensidade em carbono, que é o que vai ser o futuro, Ou seja, aqueles que compram os nossos produtos vão cada vez mais olhar para esse tipo de ação. A própria Fiesc está lançando agora, nós vamos fazer parte de um esforço de um laboratório de descarbonização da indústria aqui no estado, mas onde a gente pode olhar desde o agronegócio, com questão de biodigestores, financiando biodigestores na pequena propriedade, em parceria com as empresas, com os integradores, com as cooperativas. Então, há uma série de produtos novos que estão sendo desenvolvidos. Acho que o nosso papel, inclusive, como banco de desenvolvimento, é naturalmente atender a demanda que o empreendedor tenha, mas também nós temos um papel de indução de determinadas ações. Certo. Acho que esse é o nosso papel. Aliás, até Santa Catarina é muito conhecida, claro, pela questão turística, Para o turismo, o BRDE também oferece algumas linhas? Tem. Nós, inclusive, renovamos recentemente recurso agora com o Fungetur. Até no dia 20 nós estamos recebendo mais recurso do Ministério do Turismo, que é o Fundo de Apoio ao Turismo, que também é um recurso que tem um juro subsidiado, que tem um juro diferenciado, para apoiar especificamente o empreendedorismo na área do turismo aqui em Santa Catarina e sempre voltado aí para negócios, para pequenos e médios negócios especialmente. A ideia é a gente poder pulverizar mais o recurso, especialmente nessas linhas que tem taxa que operam com taxas de juros abaixo do valor de mercado. Ou seja, recursos como Fungetur, como a FINEP, nós estamos fazendo um esforço muito grande no sentido de trazer pequenos, micro e médios empreendedores para tomar esse recurso, porque já que eles têm um recurso diferenciado, é importante que ele chegue justamente dos empreendedores, dos micro e pequenos empreendedores. O próprio Pronamp emergencial, acho que eu não falei antes, ele vai ter um subsídio de 50% dos juros pagos pelo governo do estado. 50%? Então, isso. Então, nós estamos disponibilizando 150 milhões de reais pelo BRDE, o Badesc deve fazer mais 150 milhões, com metade dos juros pagos pelo governo do estado. O empreendedor vai pagar apenas metade dos juros para justamente apoiar quem foi atingido agora durante esse evento climático agora do mês de outubro. Entendi. Agora, só para a gente encerrar também, para ter acesso, como é que o microempreendedor ele pode ter acesso a essas linhas de financiamento pelo BRDE? Visita o site, vai pessoalmente, como é que faz? Isso, visita o site tem uma grande gama de informação. A partir do próximo ano, possivelmente, ele vai conseguir eventualmente contratar a operação diretamente do site. Essa é uma inovação. Já pelo site também? Já pelo site, mas isso ainda não está no ar ainda. E depois ele pode buscar, como eu falei, para linhas abaixo de R$1 milhão, ele pode procurar as cooperativas de crédito de Santa Catarina, que elas operam o nosso recurso e a partir dali que ele vai poder ter acesso a todas essas linhas de financiamento. Maravilha. Olha, eu quero agradecer muito o senhor João Paulo Kleinenberg, que é presidente do BRDE aqui em Santa Catarina. Aliás, BRDE que atua não só em Florianópolis, mas também em Joinville, Itajaí e Chapecó. Exato, nós temos escritórios regionais nessas áreas, mas a gente atua, na verdade, no estado todo, direto ou indiretamente, através dessa grande rede de parceiros que a gente tem. Acho que hoje nós estamos presentes aí em 98% dos municípios de Santa Catarina tem uma operação do BRDE em andamento. Perfeito, para fazer sempre o empreendedor crescer cada vez mais. Exato, obrigado. João Paulo Kleinenberg, muito obrigado pela sua participação. E olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, ainda hoje, nós vamos trazer também já um representante do Badesc e já no próximo bloco, representante do Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil também pode oferecer para você, empreendedor? Não sai daí, que o Empreenda Santa Catarina volta já já.
Estamos continuando hoje o nosso Empreenda Santa Catarina muito especial, junto aqui com os representantes das principais instituições financeiras, né? Tivemos agora há pouco no primeiro bloco BRDE, com João Paulo Kleinubin. Agora nós estamos trazendo aqui o superintendente do Banco do Brasil, Rafael Alessi. Tudo bem? Como é que você está? Obrigado pela participação aqui. Aliás, os três que são conselheiros, né, do Sebrae também, Sim, dentro também. dessas linhas de financiamento. Até porque, claro, vocês ajudam também o Sebrae a tomar decisões, a poder realmente fazer com que a região de Santa Catarina, aqui todas as regiões possam se desenvolver cada vez mais, né? Isso, Alexandre. Primeiro, muito obrigado em nome do Brasil, do Opa, Banco do Brasil, seja né, bem-vindo. pela oportunidade de falar com os empreendedores. Isso, a gente auxilia nas decisões, né, para que a gente possa direcionar as ações da melhor maneira que reflitam lá na ponta para o empreendedor, para que haja melhores condições de empreender e de tocar os seus negócios no dia a dia. Esse Exato. também é um papel das instituições compondo o Conselho do Sebrae. Bom, o Banco do Brasil tem aquela linha chamada de microcrédito de Santa Catarina, né? Explica pra gente como é que as pessoas podem ter acesso e até quem que pode, né? Qual é o perfil do empreendedor? Legal, Alexandre. O Banco do Brasil tem algumas linhas destinadas ao microempreendedor, além do empreendedor, do empresário, enfim. Agora, eu acho bacana, acho que como um primeiro ponto em relação a uma orientação para quem está empreendendo, pensando em empreender, ou mesmo para os empresários, né, que já estão na atividade, é uma atenção em relação à finalidade dos créditos. Sabe? Opa! Um erro bastante comum que a gente verifica Sim. é o seguinte: muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele reúne todo o seu capital, as condições ali para montar um negócio, para empreender, né? E destina esses recursos para montar o negócio e depois vai ao mercado buscar recursos, por exemplo, para capital de giro, que são mais onerosos, que têm outras condições, prazos mais curtos. Então, a primeira orientação que eu daria é de que existem linhas destinadas a investimentos, a aquisição de máquinas, de equipamentos, né? Certo. Enfim, a montagem do negócio, a reforma. Então, buscar a linha adequada para o aquela momento finalidade adequado. Então, Entendi. e nesse caso, por exemplo, poderia ter uma melhor eficiência do capital que o empreendedor investiu e depois ter uma menor necessidade de giro. As linhas de investimento, por ter destinação específica, elas têm condições melhores, elas têm taxa de juro menor, prazo mais alongado, porque elas se destinam para um bem específico, normalmente se relacionam com um projeto, uma implantação, uma modernização. Às vezes, por exemplo, se eu quero comprar uma máquina, né? Eu já posso ir direto numa linha exclusivamente para aquisição de equipamento. Exatamente. Mesmo para montar um negócio, digamos que uma loja, você tem todo um investimento ali em mobiliário, em equipamentos, sistema de gestão, tudo isso entra em linhas de investimento. Nessas linhas de investimento tem um valor limite também? Normalmente, esse valor está relacionado à capacidade de pagamento. Aquilo que o empreendedor consegue demonstrar, né, em relação ao seu negócio, a capacidade do negócio de gerar receita. E aí você me permite, até para essa orientação, acho que hoje a gente tem um mundo bastante digital. Então, nós, por exemplo, o Banco do Brasil, nós temos uma jornada integralmente digital para o relacionamento com o banco. É possível hoje o empreendedor abrir uma conta corrente digital no Banco do Brasil e, a partir daí, evoluir o relacionamento, ter acesso a crédito, enfim. Mas eu queria destacar que o Banco do Brasil tem toda uma vertical destinada a atender a micro e a pequena empresa. Acho que esse é um ponto bastante importante. Sim, Desde sim. uma unidade estratégica que pensa soluções, a estratégia do relacionamento, em quais canais a gente vai atender, se desdobrando até em unidades negociais dedicadas exclusivamente ao atendimento às micro e pequenas empresas. Para ter uma ideia, Alexandre, aqui em Santa Catarina nós temos 215 carteiras que atendem exclusivamente micro e pequenos empresários. Puxa. A gente consegue com isso abranger dos 295 municípios de Santa Catarina, né? A gente está presente fisicamente em 90% dos municípios, mas aí com parceria e com a abrangência, né, dessa atuação, visitando, enfim, através dos nossos gerentes, que são especializados nesse atendimento, a gente consegue abranger todo o território. Então, eu diria que um bom caminho também é conversar com um dos nossos gerentes. Sim, até para receber a orientação mais ideal para aquele negócio, né? Analisar a linha de crédito que mais, né, se ajusta, que é aquela mais indicada para a necessidade do empreendedor, as melhores condições, eventual subsídio, enfim, né, para ser aplicado naquele negócio. Enfim, tem toda uma estrutura aí disponível, dedicada, especializada.
Mesmo, eu falei 215 carteiras, mesmo onde eu não tenho uma carteira especializada no atendimento à micro e pequena empresa, que são praticamente escritórios de negócio, a gente tem todo um trabalho de capacitação, então eu tenho funcionários, agentes comerciais, enfim, colegas, né? Tem uma rede bastante capacitada do Banco do Brasil em Santa Catarina para atender o micro e pequeno empreendedor. Lembrando que isso pode ser no agro também, né? Às vezes sim, também. a gente associa o empresário, o empreendedor, o pequeno empreendedor às atividades comerciais, né? Urbanas. Sim. E o pequeno empreendedor, ele também está no agro, que, aliás, tem belos desafios pela frente. Né? É verdade. Tem belos desafios. Para o agro, vocês têm linhas específicas também, por exemplo, para aquisição de equipamentos, que são diferenciadas dessas outras linhas? Legal. Temos sim. Temos, primeiro, em relação ao agronegócio, a gente tem o Plano Safra, né? Nós somos operadores do Plano Safra. Somos responsáveis, né, pela execução da política, né, de crédito rural do país. Operamos, então, o PRONAF e dentro do PRONAF há condições diferenciadas, inclusive para quem está iniciando atividades. E para um dos grandes desafios que a gente tem no agro antes, eu falava de alguns desafios do agro, né, eu diria que um deles é a sucessão. Então, para os jovens, a gente tem um desafio. O agro, na nossa visão, né, olhando para o futuro, ele tem um desafio relacionado à inovação, incorporação de tecnologia, a demonstração da sustentabilidade que o agro já tem. Né? A gente tem muitas atividades, culturas hoje, que elas sequestram carbono, que são positivas e que, inclusive, você tem aí, muito provavelmente, uma possibilidade de negociação de crédito de carbono, dependendo da escala disso. Né? Vou te dar um exemplo. Nós visitávamos, há um mês atrás, uma ervateira, uma empresa, né, que produz erva mate. E uma empresa que produz erva mate, geralmente ela tem que fazer um reflorestamento. Sim. Ela faz um reflorestamento de uma mata nativa para poder sombrear a erva, ou seja, esse é um exemplo de agroecologia. É um exemplo de uma atividade que é benéfica, que sequestra carbono e que aí, muito provavelmente, eu tenho um ativo, algo que a partir de agora pode ser comercializado, enfim, pode ser certificado, né, como um crédito de carbono. Então, a gente tem alguns desafios dele, eu te dizia que um deles é o da sucessão. Da sucessão. E esses mesmo. temas se relacionam, né? Sim. A inovação no agro, o desafio de sustentabilidade atrai o jovem. Então, acho que isso é um apoio para esse desafio, né, do jovem na atividade rural. Acho que isso vai facilitar um pouco esse desafio. Mas tem linhas específicas também, tá? No Plano Safra desse ano, por exemplo, a gente tem uma linha de investimento dedicada ao jovem empreendedor rural, com condições diferenciadas. A taxa de juros, que já é diferenciada na agricultura familiar, é menor ainda para esse jovem empreendedor. Para você ter uma ideia, 4% ao ano. 4% ao ano? Para fazer investimentos relacionados, né, à agricultura, que são tocados, né, por jovens, sucedendo aí seus pais. Os seus pais, né, nas suas propriedades. Para complementar isso, a gente tem um programa que é o Banco do Brasil Família Agro. Então, nós temos vários, né? Esses dias nós em Chapecó, observando lá a idade, né? O tempo em que a gente está presente, enfim, desde 1971. Então, às vezes, a presença do banco, ela se confunde até com um pouco da história do desenvolvimento ali do município. Né? Sem dúvida. Então, tem muitos agricultores tradicionais. Aqui, Santa Catarina é fundamentalmente agricultura familiar, e um pouco de médias propriedades. São várias gerações, uma vem sucedendo a outra. Então, nós criamos o BB Família Agro. O que a gente faz? A gente leva as mesmas condições que o produtor rural tradicional já tem para os seus familiares, filhos, filhas, muitas mulheres empreendendo no agro, com sucesso, auxiliando as atividades, né, do agro. Então, a gente leva essas mesmas condições, então, esse jovem, essa jovem, né, já consegue iniciar na atividade com condições diferenciadas, com acesso a crédito, com todo um apoio de assessoria também, consultoria, capacitação técnica, para que consiga empreender com mais efetividade, né, dando continuidade aí às atividades ou mesmo expandindo, né, as atividades que os seus pais já têm até o momento. Sem dúvida. Até com mais conhecimento, inovando também, né? Inovando também. Exato. Eu acho que tem uma linha aqui muito interessante de microcrédito de desenvolvimento regional sustentável, até para baixos valores, para pessoas com baixa renda. Seria, por exemplo, um empréstimo, no caso, de 200 a 3 mil reais
Basicamente isso. São para pequenos mesmo, para aqueles que estão começando até um pequeno negócio. Estão relacionados a projetos de desenvolvimentos regionais, né, sustentados. Essa é uma estratégia que a gente operou nessa estratégia do desenvolvimento regional sustentado com vários projetos. Hoje, a gente apoia os microempreendedores, né, tanto rural quanto nas atividades comerciais, empresariais, enfim, de serviço, comércio, turismo, através das nossas linhas. Eu posso destacar algumas, né? Eu te falei da jornada digital. Temos um BB Capital de Giro Digital, está inserida nessa jornada digital, com condições bastante diferenciadas para o empreendedor que está iniciando a atividade. Para a empresa, BB Giro Empresa, ele é bem flexível, ele permite que o empresário tome o recurso, defina qual que é, né, de acordo, obviamente, com a sua capacidade de pagamento, a melhor condição de pagar. É um teto rotativo, ele pagou aquele financiamento, o teto reabre, ele pode tomar de novo. São linhas bastante diferenciadas. O Banco do Brasil opera também como agente financeiro do BNDES, e então com as linhas de Finame também. Inclusive tem uma novidade, acho que vale a pena colocar. Opa, vamos acho lá. que vai interessar bastante os empresários. Sim. A gente acaba de lançar agora, iniciamos essa operação no mês passado, uma linha destinada a financiar materiais industrializados. Então, vou te dar um exemplo. Isso. Fica meio longe, né? Assim, Exato. Para a gente materializar o que pode... Mas vamos pensar num hotel. Sim. O hotel tem lá o seu enxoval, roupa de cama, lá para o restaurante, né? Todos os talheres, enfim. Tudo isso são materiais industrializados que, para a atividade do hotel, são necessárias. Sim. Isso é possível financiar hoje via Finame. Olha só. E é uma taxa... Aí essa taxa ela vai variar de acordo com questões relacionadas a limite de crédito, risco, porte do proponente. Mas é uma linha que ela é destinada para giro, porque isso são consumíveis, né? São materiais que são consumíveis, Sim. mas em condições de investimento. Então, com prazo bom para pagar. Então, vale a pena o empresário, né, que está nos assistindo agora. E de qualquer porte, por exemplo, os hotéis, por exemplo, daquelas pousadas pequenas? Qualquer porte. Qualquer pequeno, porte. Inclusive com condições mais diferenciadas em relação à taxa de juros, né? Perfeito. Especialmente as condições relacionadas à taxa de juros. Maravilha. Tem também o microcrédito, que é uma diferenciação, né, que vocês fazem. PJ e PF. Microcrédito, empreendedor, pessoa jurídica ou pessoa física. Qual a diferenciação que vocês têm em termos de linha de crédito para essas duas? Tanto para a empresa quanto para a pessoa física que também está empreendendo. Isso. Hoje a gente consegue ter uma jornada, né? O nosso correntista, vamos colocar assim, iniciante, ou o nosso cliente, né, que se relaciona com o banco, porque hoje a gente muda um pouco o conceito, também tem essa evolução. A gente deixa de ter essa relação apenas com conta corrente para ter uma relação muito mais abrangente em relação ao cliente. Sim. Então, o nosso cliente, né, mesmo que iniciante, ele pode ter acesso à linha de crédito, especialmente os que se relacionam com atividades, né, com os empreendedores autônomos, os profissionais liberais também, tem condições bastante diferenciadas para profissionais liberais, dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfim, que estão empreendendo, né, que constituíram e tocam o seu negócio, podem ter condições bastante diferenciadas de crédito, já desde o início da jornada de relacionamento com o banco. Então, maravilha. O giro rápido que você falou, você estava comentando o giro rápido, mas tem aquele giro rápido que utiliza também cheque especial ou então um crédito fixo. Isso. Hoje, essa linha a gente tem o BB Giro Digital, né? A gente tem a relação do BB Giro Digital com o crédito rotativo também ao mesmo tempo. Tá. E o BB Crédito Empresa, que eu te coloquei, que esse já é um crédito rotativo, reutilizável, e que a cada reutilização o cliente pode definir as parcelas que ele utiliza. Entendi. E como é que o empreendedor pode entrar em contato com o Banco do Brasil? Quer dizer, claro que indo na agência você consegue ter várias orientações, né? Mas quando o empreendedor ele já tem em mente, poxa, eu já quero ir direto no foco porque eu já sei o que eu preciso. Como é que ele faz? Alexandre. Bom, primeiro, além de todo o investimento que a gente faz para apoiar a inovação em vários segmentos, a gente tem empresas que são investidas exclusivamente, startups de vários segmentos são investidas, né, exclusivamente pelo Banco do Brasil. Além disso, a própria instituição, que acaba de completar 215 anos,
é considerado o banco mais inovador da América Latina. Sim. A gente tem um dos apps mais bem avaliados, toda uma atuação, né, através de metodologias ágeis, enfim, para desenvolver nossas soluções. Então, eu diria que os nossos canais digitais, eles estão bastante completos, né, com informações, inclusive com apoio de inteligência artificial para interagir, né, através dos nossos canais. Tem um canal que eu gosto muito de divulgar, além do site do Banco do Brasil, né, bb.com.br. Para quem já é cliente do próprio app, tem muitas informações. Na pessoa jurídica tem o painel PJ, que é mais que um internet banking. Ele oferece todo um apoio à gestão do negócio, consultoria. Além de todos esses canais digitais, tem um WhatsApp. Ah, tem o WhatsApp também. Que tem uma inteligência artificial e que é possível para o cliente do Banco do Brasil acessar lá, inclusive, o seu gerente da conta. Ele evolui até o atendimento humano, caso necessário, que é o 61 4004 0001. Opa, a gente vai colocar aqui na tela, vamos repetir? 61 4004 0001. Maravilha. Só por questão de segurança, Alexandre, dá um alerta, né, que a gente não faz ligações, tá, desse número. Ah, certo. Esse número, ele recebe as demandas. Nesse caso, esse número que eu citei é um WhatsApp, então ele recebe recebe lá as mensagens. Sim. A gente não faz um contato ativo. E ali você pode buscar por temas para você, para a sua empresa, para o produtor rural, para o setor público. A gente apoia também o setor público, né? Prefeituras, o próprio Estado, o governo do Estado, em diversas ações, enfim. Mas ali, tanto no WhatsApp, você consegue orientações, informações e também você consegue fechar financiamento? Ou aí não? Ou tem que entrar no... A gente tem uma jornada digital também bastante completa, inclusive para a pessoa jurídica, para o micro e pequeno empreendedor. Tem muitas linhas de crédito que hoje ela tem uma jornada inteiramente digital. Desde a interação para a contratação das operações até a liberação do crédito, totalmente digital, inclusive no WhatsApp. No WhatsApp tem muitas linhas, né? E aí na própria interação, na evolução, né, da jornada ali no WhatsApp, o cliente ele vai descobrir se aquela opção está disponível ou se não, a gente faz um transbordo, né? A gente direciona aquele contato, aquele atendimento para um atendimento humano. E, nesse caso, né, como eu te falei, com uma estrutura bastante ampla para atender a micro e pequena empresa, especialmente aqui em Santa Catarina. É bastante robusta a nossa estrutura no estado. Maravilha. Olha, Rafael, quero te agradecer muito por ter compartilhado, né, tanta informação aqui com a gente, que eu tenho certeza que são bastante importantes para o empreendedor catarinense que tem tanta fome de empreender, né, e de, com certeza, desenvolver cada vez mais o seu negócio e a sua região, né? Eu acho que todo mundo quer também desenvolver a sua região. Eu que agradeço, Alexandre. O Banco do Brasil ele se posiciona como um grande parceiro da micro e pequena empresa brasileira. Recentemente, né, nós tivemos uma edição da MPL Week, que foi um sucesso. Uma ação para fomentar vendas dos micro e pequenos empresários. A gente criou uma plataforma digital. Foram mais de 4.000 ofertas cadastradas por empresários catarinenses, Alexandre. Você vê o sucesso da ação. Da ação bacana, é como se fosse uma Black Friday, né? Que a gente faz em outubro, antecipa um pouco, cria um movimento que é bem bacana. Agora, então, até para o verão, é um grande impulso também, né? Para os empreendedores buscarem esses financiamentos até para incrementarem. A economia catarinense ela se aquece bastante nesse momento. Há uma perspectiva favorável para a economia em geral, né? A gente tem, para o ano que vem, ter Selic lá posicionado em 1 dígito. A indústria catarinense, ela reage bem quando a taxa de juros da economia cai. Então, a gente tem boas perspectivas. Então, é só deixar o Banco do Brasil à disposição, né, dos empreendedores, dos empresários, clientes e futuros clientes do banco, clientes e não clientes, podem nos procurar, vai ser um prazer atender. Perfeito. Maravilha. Com todos vocês. Rafael Alessi, muito obrigado, superintendente do Banco do Brasil aqui em Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente volta também com o representante do Badesc, hein? O que o Badesc tem para oferecer para você, empreendedor? Não sai daí. De volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, agora chegou a vez do Badesc, né? Nós já conversamos hoje com o representante do BRDE, aqui de Santa Catarina, Banco do Brasil no segundo bloco e agora o Badesc com o presidente Ari Rabaioli. Como é que o senhor está? Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Empreenda Santa Catarina, até para a gente poder falar
um pouco mais do Badesc, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, não, mas eu acho que eu não posso chegar até o Badesc e tal, mas dependendo do que a pessoa precisa, o Badesc também está para ajudar, né? Que é a agência de fomento aqui do estado de Santa Catarina, é isso? Com certeza. Obrigado pelo convite e nós que agradecemos essa oportunidade de falarmos um pouco do que nós temos lá para oferecer, tanto para os pequenos empreendedores como para as empresas de médio e grande porte. Sim. No caso aqui, como a gente sempre fala, né, dos microempreendedores individuais, daquele microempreendedor, do pequeno empreendedor também, o pequeno empresário, para esses que estão começando, por exemplo, o que o Badesc pode oferecer? Na verdade, nós operamos no segundo piso com o microcrédito. E o microcrédito tem uma história em Santa Catarina que iniciou em 1999. Certo. Então, existem no estado de Santa Catarina 30 instituições que operam no microcrédito. E o Badesc repassa recurso para algumas dessas instituições e elas que têm essa responsabilidade de estar operando com esse público que estão próximos dessas OCIPs e das cooperativas de crédito. Estão espalhadas pelo estado, né? Pelo estado. Então, a história do microcrédito, ele iniciou, como eu falei, em 1999. Há 24 anos já, Há 24 anos. E até hoje foram contratadas por essas OCIPs, por essas instituições de crédito financeiras que estão em várias regiões do estado, 1,2 milhão de operações contratadas. 1 milhão e 200 mil operações. 1 milhão e 200 mil operações contratadas. Certo. O ticket médio de 3,8 mil, um valor pequeno, né? Menos de 4 mil reais, Menos né? de 4 mil reais, para você ver como é muito pulverizado. E até agora foi contratado um total de 5 bilhões de reais. Puxa, nesses 24 anos, né? Desses 24 anos. 5 bilhões que movimentaram o estado e ajudaram, né? Só no microcrédito. Só no microcrédito. Então, Puxa. o saldo hoje da carteira ativa destas instituições está em 478 milhões e o número de clientes ativos 81 mil. Puxa, é muita gente. 81.455 para ser mais preciso. Entendi. E aí nós temos também o programa Juros Zero, que iniciou em 2012. Certo. Este tem o subsídio financeiro ao MEI, é um valor de 5 mil reais por operação, ele pode ter até 2, né? Certo. 8 parcelas, em que ele paga 7 pontualmente e tem a isenção da 8ª, além do juros zero. Opa! E esse também é um programa que foram contratadas já 158.504 operações até o mês de agosto. O valor total contratado 554 milhões, só nesse programa de juros zero. Parece pouco, 5 mil, né? Mas ele realmente ele vai muito, somando, né? Sim. Foram atendidos 89.473 MEIs e o valor desse subsídio do governo do estado, 68,4 milhões de reais. Puxa. Então você vê que o microcrédito em Santa Catarina, sim, ele realmente tem uma posição a nível nacional relevante. Nós tivemos recentemente num evento sul e sudeste dos 7 estados e as agências de fomento estavam lá e nós apresentamos os números de Santa Catarina. São os melhores números hoje de microcrédito dessas 7 regiões. Supera São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para você entender um pouco o quanto estes recursos fomentam a economia e principalmente o pequeno empreendedor. Até uma pergunta, uma curiosidade para o pessoal de casa até se identificar mais, né, com esses números que o senhor acabou de apresentar aqui para a gente. Em que setores, por exemplo, essas pessoas buscam esses créditos, esse microcrédito, né? São empreendedores de qual perfil, por exemplo? O senhor explicar um pouquinho para a gente e até quem está em casa se identificar. É o MEI, que eu dei esses números do MEI, né? Sim. Que tem acesso ao Juros Zero. Tá. É um programa para os MEIs. Esse pode ser o barbeiro, pode ser aquele qualquer que tem uma receita anual até 81 mil agora, né? R$1.000, que é o MEI, microempreendedor individual. Certo. E depois tem o pequeno empreendedor, as pequenas empresas que têm acesso a também essas instituições. E elas, logicamente, de acordo com a receita anual delas, que vai até 4.800.000, né? Que são aquelas que são do Simples Nacional, podem acessar esse programa de microcrédito. E aí são lojas, tem comércio, todos os setores, né? Serviço, todo pequeno
empresário, que ele se enquadra até os 4 milhões e 800 de receita anual, ele pode acessar esse crédito. Tem algum perfil, por exemplo, de empreendedor que mais procura o Badesc ou realmente todos, de qualquer setor, acabam procurando? Na verdade, como eu disse, nós operamos como segundo piso, nós emprestamos esses recursos, repassamos para essas instituições. Certo. E elas é que repassam para os pequenos Então, ou MEIs e pequenos empreendedores. Os empreendedores vão direto nessas OCIPs, nessas entidades. OCIPs, nessas entidades. Como é que elas chegam até o Badesc, então, para poder conseguir esses... Na verdade, as OCIPs, a relação nós temos com as OCIPs. Com as OCIPs, A análise de crédito é feita Badesc com cada OCIP e com elas é que nós contratamos os limites e que ela repassa a esses pequenos empreendedores. Entendi. E lógico que elas também devem captar esses recursos com outras fontes e outras entidades. Né? Entendi. Agora, o Badesc, fundamentalmente, então, ele não atua diretamente com o empreendedor em si. Ele realmente, primeiro, atua com essas entidades. Nesse programa, com essas entidades. Nós também temos no Badesc uma operação que ele acessa o site do Badesc. Certo. O pequeno empreendedor, não o MEI. O MEI só acessa essas OCIPs, que é o juro zero. Agora, o pequeno empreendedor, ele pode acessar ao Badesc, uma operação até 250 mil. Ele encaminha a documentação, envia a documentação pelo site e, através desta remessa de documentos, ele tem a resposta em poucos dias. Então, nós temos hoje uma carteira próxima de 100 milhões também para esse pequeno empreendedor. É um capital de giro, né? Sim. O recurso do BNDES, com 48 meses de prazo, com 12 de carência. Então, nós temos, além desse programa de microcrédito com essas 30 OCIPs, que nós temos uma relação com as OCIPs, também nós operamos com o pequeno empreendedor através do site do Badesc. E agora, os Pronamps do governo do Estado de Santa Catarina, né? Que estão já na Assembleia Legislativa, que precisam passar por causa do subsídio. Então, essas terão a possibilidade dos pequenos contratarem junto às cooperativas de crédito. Nós estamos conveniando 4 sistemas: Sicob, Sicredi, Ailus e Cressol. Então, quem é cooperado, e nós temos em Santa Catarina, é o estado que mais tem cooperados proporcionalmente à população no Brasil. Com isso, nós entendemos que a capilaridade será muito grande com o convênio que nós vamos fazer com essa cooperativa para poder atender Pronamp Mulher, Pronamp Inovação. Entendi. Em toda a região de Santa Catarina. Que tem esses vários nichos também, né? As mulheres estão cada vez mais empreendendo. Sim. E cada vez mais tem jovens também querendo inovar. Sem dúvida. Né? Sem em dúvida. vários setores aí. Então, além disso, qualquer projeto que qualquer empresa do setor privado, seja ele pequeno empreendedor como médio ou grande, ele pode vir até o Badesc com um projeto diferente, acima de 250 mil, que é aquele que ele acessa via site, né? Ele quer montar uma panificadora, precisa de 600 mil. Aí ele pode vir até o Badesc. Nós temos em todo o estado 5 gerentes de negócios também, regionais, um no sul, um no oeste, um aqui na Grande Florianópolis, um no Vale e um no norte. Esses gerentes normalmente visitam essas empresas que têm interesse em contratar essas operações. E através desse canal é que nós então damos sequência a qualquer projeto de investimento, tanto para o empreendedor que inicia uma atividade e quer ter um bom projeto, quanto aquele que já está estabelecido, que quer ampliar ou quer fazer algo novo. Interessante que tem pessoas, assim, alguns empreendedores que têm a ideia, querem tirar do papel, né? E acham que é muito difícil chegar até esses créditos, né? Essas linhas de crédito. Normalmente as pessoas acham difícil. Acham muito difícil, muito, né? acho. Mas porque, claro, as pessoas acham difícil porque dizem, não, mas eu não tenho dinheiro para começar esse negócio. Quero fazer, mas não tenho dinheiro. Agora, essas linhas de crédito, por exemplo, para uma pessoa que quer montar uma pequena padaria, né, um pequeno comércio no seu bairro, por exemplo, mesmo que ele não tenha muito dinheiro, e eu não sei até que limite seria isso, mas ele também consegue acessar esse financiamento via Badesc? Ele precisa ter uma garantia. Uma garantia, pelo menos. Claro. É lógico que é uma operação de um prazo muito longo. Sim. A condição do Badesc ela se diferencia pelo prazo de pagamento e pela carência.
Certo. Então, se você tem um negócio novo, se você tem um projeto, você precisa de carência para poder ter o projeto realmente começar a dar resultado. E essa carência é de quanto, mais ou menos? Ele vai tempo? até 18, 24, dependendo do tamanho do projeto. Meses, né? Meses. E Certo. depois tem um prazo de até 8 anos, quando é recurso Badesc, até 96 meses. E quando é recurso de BNDES, pode ir a 15 até 20 anos. De prazo com até 24 de carência. Vou dar um exemplo para você. Nós recebemos um casal aqui dos ingleses que abriu uma farmácia e não conhecia do mercado de farmácia e deu muito certo. Olha só. E eles vieram para o farmácia, mas Badesc, queriam... e eles vieram para o Badesc, o casal veio para o Badesc para querer saber se eles podiam abrir uma panificadora no mesmo bairro. Eles identificaram a necessidade de uma panificadora. Sim, não tinha lá, provavelmente. E nós até perguntamos por que ele queria fazer isso, né? Porque ele falou que, do jeito que ele iniciou a farmácia e deu certo, ele queria iniciar também, sair um pouco desse mercado farmacêutico e ir para a panificadora. Isso é possível. Tendo ele uma garantia para dar, para você entender que qualquer um pode acessar o crédito desde que ele tenha um bom projeto. É lógico que a gente sempre orienta que ele procure o SEBRAE, por exemplo, para que o SEBRAE ajude a elaborar o projeto. Um bom plano de negócio, Um bom né? plano de negócio, para poder convencer a área técnica a realmente dar o parecer favorável para poder ele contrair de que aquele negócio o crédito. tem futuro, né? Exatamente. Entendi. Provou isso? A análise da região, se tem público, se é possível, a garantia. Essa garantia tem que ser, por exemplo, pode ser um bem, pode ser bem imóvel. Dinheiro, um bem imóvel mesmo. Bem imóvel. Por causa do prazo, né? É uma condição que é um de prazo prazo longo, muito né? grande e nós temos que, como o Badesc, também preservar o crédito que a gente concede. Né? Entendi. Para entrar em contato, eu vi ali que tem um e-mail também, né? microcredito@badesc.gov.br, para pedir informações, para entrar em contato. Pode acessar. E Site. tem até um telefone também, Sim. que é o 48-3216-5007, né? Que vai estar aparecendo aqui no vídeo também, para você pegar mais informações, né? Sobre essas linhas de crédito do Badesc. Uma mensagem que você pode dar, antes de a gente até encerrar aqui o nosso programa, para justamente aquelas pessoas que têm uma ideia, já têm um plano, por exemplo, entraram em contato com o SEBRAE, têm um plano de negócio, mas têm medo, às vezes, de realmente conseguir, de ir atrás desse sonho, justamente buscando um financiamento. Na verdade, o que eu quero deixar não só para os pequenos microempreendedores, também para os médios e grandes, né? Todos os que têm um projeto de investimento, seja de ampliação, seja um novo negócio, um novo empreendimento, ele que nos procure, porque principalmente se tem um bom projeto, né? Aquilo que eu falei há pouco, procure o SEBRAE, o SEBRAE está espalhado pelo estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza de que, se for um bom projeto, o Badesc consegue realmente prazo, carência, em que ele consiga ter sucesso no empreendimento dele. Então, quem está nos assistindo, procure realmente informações conosco, procurem agendar uma visita também presencial conosco, nós atendemos, estamos sempre à disposição. E também quero deixar aqui para as prefeituras, nós temos crédito destinado às prefeituras. Qualquer investimento no setor público, nós temos uma condição de até 10 anos, com 24 de carência, uma operação com um prazo muito rápido de liberação. E qual a grande vantagem dessa operação para a prefeitura? É que nós liberamos 50% no ato da assinatura do contrato. Isso faz com que o prefeito já consiga agilizar, consiga comprar os materiais a uma condição melhor, porque normalmente a dificuldade é o tempo que se leva para aprovar a operação. Nosso desafio é uma rapidez na liberação, e na liberação nós liberamos 50% para a prefeitura já dar andamento ao projeto. Então, nós temos, desde o microcrédito, para o pequeno e médio empreendedor, para o médio, para o grande e para o setor público. Então, todas as soluções, né? Nos procurem, nós estamos à disposição com os nossos gerentes regionais em cada região para fazer uma visita, para conhecer o projeto. E eu tenho certeza que, do jeito que nós visitamos empresas agora, recentemente, em todas as regiões do estado, em que muito empresário que nós visitamos, que fatura hoje 800,
1 bi por ano, e o depoimento dele de que tudo iniciou através de uma operação do Badesc. Olha só. Nós temos também um BRDE aqui em Santa Catarina, Sim. que tem projetos muito parecidos com os nossos, uma condição de prazo e carência. Então, os depoimentos que nós recebemos nessas nossas visitas de quanto foi importante o Badesc naquele momento, no início da empresa dele, que hoje tem 1 bi de faturamento anual, é impressionante, e isso que nos faz acreditar cada vez mais que o estado de Santa Catarina ele tem pleno emprego, porque o microcrédito já iniciou há 24 anos aqui em Santa Catarina, muito antes de outros estados maiores que o nosso. Nós somos um estado cooperativista, nós temos aí 4 sistemas em que é o estado que tem o maior percentual da população cooperada, né? Sim. E essas instituições todas estão muito próximas do investidor, do empreendedor. Que maravilha. E eu tenho certeza que isso faz muita diferença. Ótimo, maravilha. Conversamos agora aqui com o presidente do Badesc, a agência de fomento aqui do estado de Santa Catarina. Ari Rabaioli, muito obrigado pela tua participação, parabéns aí pelo trabalho à frente do Badesc. E a gente aqui teve um resumo, né, Sim, de todas as 3 instituições. Badesc agora, também falamos do Banco do Brasil, das linhas de crédito também do BRDE, como ele agora citou também. Quer dizer, para você, empreendedor, saber, né, ter todas essas informações e mostrar que você precisa ter coragem de começar a buscar essas linhas de financiamento que, com certeza, vão fazer o seu negócio decolar cada vez mais e até se desenvolver. E, claro, que eu acho que é o objetivo de todas as instituições, que é de desenvolver cada vez mais a economia aqui de Santa Catarina, né? não tenha dúvida disso. É isso. Maravilha. Que nós estamos à disposição. Tá certo, Ari. Muito obrigado, hein? Obrigado E obrigado a você também, nosso empreendedor, né, que está acompanhando aqui o Empreenda Santa Catarina. Nosso programa especial fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima ocasião. Até lá!